Você conhece o termo relacionamento tóxico? Já ouviu isso em algum lugar? Hoje vamos tentar esclarecer aqui um pouquinho sobre esse termo e o que ele representa aí na nossa vivência. Seja muito bem-vindo ao Pod Psique. Eu sou Gisele Miranda. Vocês acabaram de ouvir Guilherme Esteves, que é psicólogo, fazendo a abertura aqui do nosso podcast. Guilherme, seja muito bem-vindo. Ô Gisele, muito obrigado pelo convite. Eu acho esse tema aí muito importante da gente poder bater um papinho sobre. Tem muitos termos que vêm aí, né, das redes sociais principalmente. Tem uma adesão muito grande e se impacta muito na vida das pessoas de uma forma geral e também aqui no consultório. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse tema aí que tomou conta das redes sociais, do Instagram, das conversas entre amigos, dos relacionamentos amorosos, que é o relacionamento tóxico. Mas será que tudo que é difícil num relacionamento é mesmo tóxico? Será que essa palavra não virou aí um rótulo para tudo aquilo que nos frustra? Vamos começar. Guilherme, quando alguém fala sobre relacionamento tóxico hoje, do que exatamente as pessoas estão falando? Em geral, esse termo aí ganhou força nas redes sociais para poder nomear aí relações como manipulação, controle, dependência emocional, ciúmes excessivo. Acaba que o problema é que esse termo foi ficando tão popular que passou a ser usado para qualquer tipo de desconforto, qualquer limite que apareça de alguma forma nas relações. É algo que se tornou muito vago e sinônimo de tudo. Quando alguém fala, estou vivendo um relacionamento tóxico, eu não faço ideia do que ela está dizendo. Pode ser qualquer coisa. E as pessoas se apegam tanto a esse termo e generalizam isso para todos os tipos de relação que ele acaba perdendo muito o sentido. Um exemplo: a pessoa sente ciúmes, o outro chama de tóxico. A pessoa não quer isso. É acusada de ser controladora, de ser uma pessoa tóxica. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa deixa de entender qual que é o problema real, que lugar que ela ocupa nessa relação, para poder chamar o relacionamento de tóxico de uma forma geral. Se torna confortável utilizar um rótulo para colocar tudo que não agrada a ela dentro disso. Se você volta lá em Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele já diz que viver em sociedade vai exigir que a gente restrinja aí os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos. Por exemplo, o desejo de atacar, de tomar o que é do outro, de possuir e de dominar. Tudo isso aí precisa ser reprimido dentro das normas sociais aí para que a convivência possa acontecer. Ou seja, né, Guilherme, não existe relações sem frustração. Exatamente. E é essa frustração que a gente sente. Por exemplo, quando o outro não nos dá o que queremos. Isso é estrutural do ser humano. A relação já começa a partir de um certo mal-estar. A civilização nos obriga aí a negar esses impulsos e isso gera um certo ressentimento. Se a gente olha por esse viés, todo relacionamento é, em alguma medida, tóxico. Porque existe outra pessoa, porque eu preciso conviver com outras pessoas que eu deixo de fazer diversas coisas. No sentido de que nos confronta aí com aquilo que é estabelecido com os nossos limites. As regras sociais, as normas. Você que trabalha com a abordagem lacaniana, Guilherme, explica por esse ponto de vista. O Lacan ele nos ajuda a entender aí que o outro ele nunca vai preencher aquilo que falta na gente. Todo desejo ele é a partir do desejo do outro. Mas esse outro também é uma falta. E é justamente por isso que os relacionamentos nos fazem aí sofrer. Que a gente busca, a gente projeta no outro algo aí que nos falta. E quando isso nos falta, com o tempo a gente se ressente que o outro possui isso que a gente gostaria de ter. Um exemplo prático. A pessoa espera aí que o parceiro adivinhe o seu desejo, corresponda exatamente àquilo que ela idealizou e acaba se frustrando. Aí diz, essa relação me faz mal. Mas o mal não está só na relação. Está também no modo com que essa pessoa deseja. Guilherme, o que seria o gozo nesse contexto? O gozo nesse contexto seria o excesso, aquilo que escapa ao prazer, para além do prazer. Quando a gente se apega a algo relacionado à dor, a insistência em num certo ciclo que nos suga, que drena a nossa energia, mesmo sabendo que aquilo te faz mal. Tem algo do gozo aí. Lacan ele diz que o sujeito ama o seu sintoma. Às vezes a gente se mantém num certo tipo de relação porque aquilo nos dá um certo tipo de gozo, mesmo que doloroso. Mas é claro, né, Guilherme, isso não quer dizer que não existam relações
que de fato fazem muito mal, né? Como que a gente diferencia isso? Claro, sem sombra de dúvida, existem relações que são abusivas, com violência psicológica, física, chantagens e até mesmo isolamento. A diferença é que essas não são difíceis apenas por causa do desejo ou da falta, mas por uma certa dinâmica real aí de destruição mesmo. E que é importante ter clareza para não banalizar esse termo. Mas, independente daquilo relacionado a esse abuso físico, a isso que a gente chama de relação abusiva, tóxica, é importante entender exatamente em que ponto que isso me pega, em que ponto que isso me toca. Ah, essa pessoa tem algo de uma certa relação abusiva, de uma violência psicológica. Ok. Existe em mim um certo padrão de estar em relações em que as pessoas me tratam com uma certa violência psicológica, seja nos relacionamentos amorosos, seja nas relações de amizade, seja nas relações familiares, porque isso aponta para algo lá de trás da minha história de vida. Não perceber esse abuso, normalizar isso, porque na minha história de vida é a forma com que eu fui criado. Então, é importante identificar exatamente aquilo que é abusivo, aquilo que é tóxico nessa relação, para poder enxergar meu próprio padrão e poder romper com esse ciclo. Guilherme, quando alguém chama tudo de tóxico, o que ela pode estar escondendo? O que que pode estar acontecendo aí? Ó, muitas vezes é uma forma aí de se defender do próprio desejo, de evitar aí lidar com as frustrações inevitáveis da vida, das relações, ou até mesmo de projetar aí no outro tudo aquilo que incomoda em mim mesmo. É uma forma de se defender, uma forma de se proteger essa certa generalização, porque quando eu falo que tal pessoa é tóxica, você percebe que eu não estou na relação? Sim. E esse que é o ponto. Eu não tenho que me haver com isso. O outro que é mal, o outro que é tóxico. Mas vamos pensar aí num exemplo real. Temos aí muitas coisas tóxicas. Me fala um. Veneno. Ok, veneno é extremamente tóxico, sem dúvida. Se eu tomar um veneno, eu tenho responsabilidade sobre isso? Sim. Você está vendo que, por mais que algo seja tóxico, por que eu me relaciono com isso? Quando eu estou num relacionamento e eu consigo enxergar aquilo que me toca, aquilo que me prejudica, aquilo que é um padrão de comportamento do outro, e consigo ver que em oposição tem um padrão meu de comportamento que aceita, que acata, que não enxerga, que se insere nessa trama, eu passo ao quê? A enxergar meu padrão, a me responsabilizar por isso, enxergar onde que isso me toca, em quais relações que isso está, e me sinto aí responsável por mudar esse padrão. Quando eu passo a me enxergar a partir desse rótulo, enxergar o outro a partir desse rótulo de tóxico, eu não vejo nada disso. É o outro que é tóxico. E me sinto aí vítima de uma pessoa que é tóxica. Mas aí podemos pegar toda e qualquer relação, qualquer situação, podemos fazer uma leitura para os dois lados. Uma pessoa é ciumenta, tá? Então, ó, a outra pessoa vai pensar que ela é tóxica porque ela é ciumenta. E em compensação, essa outra pessoa que não é ciumenta, que a pessoa ciumenta ela pode enxergar que essa pessoa que não tem ciúmes é tóxica porque não liga para ela. Você consegue perceber que assim, tóxica é qualquer coisa, seja qualquer tipo de acesso, qualquer tipo de marca, qualquer tipo de coisa. Hoje a sociedade de uma forma geral, né, principalmente essa questão das redes sociais, acaba entendendo como tóxico, ao invés de se implicar, de entender o que é que me toca nessas relações, o que é que eu escolho dentro dessas relações, que padrão é esse inconsciente, que eu repito, de me relacionar com pessoas, eu tenho dificuldade de dizer, mas tóxicas, ok. Guilherme, vamos deixar aqui algumas perguntas para quem está nos ouvindo pensar um pouco mais sobre isso. Primeiro, uma frase. Talvez você não esteja numa relação tóxica. Talvez você só esteja numa relação com outro ser humano. Olha, que é muito parecido com esse movimento que a gente faz muitas vezes de falar que uma criança tem TDAH enquanto ela só está sendo criança. Você esperar de uma criança que entre na escola, sente numa carteira e fique lá por horas aguardando o conhecimento ser despejado nela, nem eu que sou adulto dou conta disso. Ela vai, claro, querer brincar, claro que ela vai ser introduzida aí a uma certa ordem com o tempo, né? Com a idade e também com muita base naquilo que ela tem em casa. Enfim,
fugir um pouquinho. É muito importante alguns pontos para você poder refletir quando você se vê, se enxergar, ou quando tiver algum amigo que te fale de uma relação tóxica. É entender com clareza o que exatamente que me faz mal nessa relação. Eu espero que o outro adivinhe ou satisfaça aí todos os meus desejos. Eu também tenho atitudes invasivas ou manipuladoras. Já conversei de verdade ou só acusei? Há espaço para que cada um exista aí com a sua diferença? Eu aceito a diferença do outro? São muitas perguntas e questionamentos que são muito importantes da gente ter alguma clareza. Mas para mim nada importa mais do que entender que lugar é esse que eu ocupo de estar com uma pessoa que tananã, tananã, tananã. Guilherme, muito obrigada por esse papo. Ficou muito claro pra gente aí que nem tudo que dói é abusivo. Obrigado, Gisele. Eu acho que assim, a grande virada é sair do Instagram e entrar para análise. E que a gente começa a entender por que a gente insiste, por que a gente repete, por que a gente se apega aí de uma forma tão maciça a rótulos. E por que muitas vezes chama aí de tóxico, o que na verdade é só uma relação humana, são só características das pessoas. Muito bom, Guilherme. E se você nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que vive aí falando que tudo é tóxico. Vai que essa pessoa começa a se analisar, né? Até o próximo episódio. Até.